Graças a Deus, né? Amém? Vamos então ler a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ficar de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 1 até o 8. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que saiu, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dela a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. Deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Amém? Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós lemos a Tua Santa Palavra. E pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, ajuda-nos nessa noite. Enche, Senhor, o nosso coração com Teu Espírito Santo. Dá-nos a Tua natureza, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Poderia você. Vocês sabiam que Deus trabalha em cima das suas promessas? Quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. Quanto tempo vale, ou quanto tempo poderia durar uma promessa de Deus? Quando Deus fala uma coisa, até quando aquilo tem validade? Será que um dia vai deixar de valer alguma coisa a palavra de Deus? Não. Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Jesus Cristo é a palavra. A palavra é Espírito. O Senhor disse: as minhas palavras são Espírito e vida. Então a palavra do Senhor, ela é eterna. Sabe o que é eterno? Que não tem fim, não fica velha. Sempre, por todo o tempo, ela vale a mesma coisa. Uma palavra que o Senhor disse há 10.000 anos atrás,
ela vale o mesmo tanto hoje. Tudo que está escrito nas Escrituras vale o mesmo tanto de quando foi falado. E nunca vai deixar de valer o mesmo tanto. Então, se tem algum lugar que nós devemos colocar nossa confiança, se tem alguma coisa que nós temos que aprender, é a palavra do Senhor, porque é eterna, perfeita, e o seu valor é imutável. Nunca, quando uma pessoa confiar na palavra de Deus, ele vai ser decepcionado, porque o Senhor cumpre com o que ele prometeu. Se você ler as Escrituras, se eu ler as Escrituras e ficar com ela, e aprender o que Deus disse, e fazer o que Deus disse, então o Senhor, Deus, é obrigado com você e comigo. O Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Nas Escrituras. Ele não disse para nós examinarmos. Ele não disse para nós examinarmos a doutrina de nenhuma igreja. Se mexeram nas Escrituras, deixe isso de lado. Fique somente com a palavra de Deus. Mas, e agora? Depois de tanto tempo, a palavra de Deus é eterna, mas nós somos limitados. Aqui tem escritura que foi escrita mais ou menos há 3.500 anos atrás. Em média, 3.000 anos, vamos por assim. Os homens que escreveram passaram. Não se pode achar eles mais para averiguar, para interrogar, para saber, foi isso mesmo que você disse? O que você quis dizer? Por isso, o Senhor fez uma promessa em São João 14. Quer ver uma coisa? No 17 e 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. São João, capítulo 14, e no versículo 16 até o 18. No 26, está escrito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Senhor Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. O que o Senhor Jesus falava, presta atenção, o que o Senhor Jesus falava era o Espírito Santo falando através da boca dele. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ele disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu não faço nada se eu não ver o Pai fazer primeiro. O Senhor Jesus foi quem disse isso. O físico, o templo do Espírito Santo, que é o próprio Deus, gente, vocês nunca
acabem com essa confusão de Pai e Espírito Santo ser pessoas diferentes. O Pai é o Espírito Santo. O Pai, o Jeová do Velho Testamento, agora no Novo Testamento, tem o título de Espírito Santo. Não são dois espíritos diferentes como há na doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade nem existe dentro das Escrituras. O Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 20. Quer ver só? Capítulo 2, versículo 28, está escrito assim: e há de ser, presta atenção, vamos ver se o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa ou não. Promessa que o Senhor Jeová, que o Senhor Deus, na boca do profeta Joel, deu ao povo de Israel. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aqui nós estamos falando aqui, Joel está falando aqui que e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Será que Joel estava falando do espírito dele? Joel era profeta, considerado. Todos sabem que Joel estava ungido com o Espírito Santo para escrever isso daqui, com o Espírito de Jeová. E na boca de Joel o Senhor disse: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Deus fez uma promessa que Ele entraria nos seus filhos. Não somente estaria por fora, mas Ele entraria dentro dos seus filhos. Que Ele mudaria, presta atenção aqui, a natureza do ser humano pecaminosa, dando a própria natureza dele para o homem. Gente, acabei de falar, Deus não faz uma promessa para não cumpri-la. Joel capítulo 2, verso 28, diz o Senhor Jeová: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora, cumpriu isso daqui? Ora, mas quando cumpriu, se no Velho Testamento o homem não poderia receber a natureza divina, estando sob sangue de animal, sacrifício animal. Isso aqui cumpriu logo após a morte do Senhor Jesus Cristo. Após vir o sacrifício perfeito, o que não só cobre o pecado, mas arranca o pecado da vida do homem, é o cloro de Deus que apaga os nossos pecados, e a Bíblia diz: lança no mar do esquecimento. Ah, no mar do esquecimento? Olha, as coisas que estão no mar do esquecimento não são mais lembradas. É um mar de esquecimento. Deus não lembra mais, foi apagado. Ah, mas um dia Ele pode lembrar. Não, nunca mais. Foi apagado para todo sempre. Os pecados que nós cometemos foi por mar do esquecimento.
os pecados daqueles que receberam a Cristo foi para o mar do esquecimento. E Deus não se lembra mais. Eu olho para esse filho e só vejo ele puro, e só vejo ele limpo. Por quê? Porque os teus pecados foram apagados pelo cloro de Deus, que foi o sangue do Cordeiro no Calvário. Antes do Senhor cumprir a promessa de Joel 2,28, Ele cumpriu a promessa de Gênesis, capítulo 3, e verso 15, ali em diante. E porém inimizade entre ti e a mulher. Você quer ver? No 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta te ferirá a cabeça. Aqui o Senhor fez uma promessa que Ele levantaria a semente, um homem que saindo de mulher, mas cheio da natureza divina, pisaria a cabeça de Satanás, acabaria de vez com a força do pecado. Para todos aqueles que o recebem, o cloro de Deus apaga os seus pecados, e eles podem voltar a ter companheirismo com o seu Deus, com o seu Pai, como Adão e Eva o tinham antes do pecado. Então aqui o Senhor fez uma promessa, que Ele resgataria os seus filhos de novo. Aqui em Joel 2,28 Ele fez uma promessa que Ele entraria dentro dos seus filhos resgatados. Deus cumpre a sua palavra. Ele não poderia ter posto nada aqui, presta atenção, para de balançar. Ele não poderia ter posto nada aqui se Ele não fosse cumprir. Deus cumpre com a sua palavra. Se Ele prometeu um profeta antes da vinda dele, Ele tem que enviar um profeta. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Foi o profeta Malaquias ungido com o Espírito Santo que disse, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, o profeta estaria na terra de novo, para converter o coração dos filhos aos pais, nós, os filhos, aos pais apóstolos. Ele nunca disse que Elias converteria o coração dos filhos à igreja fulana, Bertrana ou Ciclana, doutrinas diversas, aos pais apóstolos. As Escrituras dizem que nossa fé está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, não de igreja, não de pensamentos humanos, de interpretações humanas. Alguém teve um interesse de abrir uma igreja, divergir, queria separar da outra, divergiu a doutrina, para começar aí já a pecado. O Senhor Jesus disse, quantas vezes, Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes? O Senhor Jesus disse, não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Não há desculpa para a divergência. Não há desculpa para as separações. Isso é um espírito que já está profetizado nas Escrituras. Que haveria uma besta. Que haveria um poder. Haveria uma primeira organização. E ela teria filhas. Filha de uma igreja são igrejas. Essa igreja foi chamada nas Escrituras de besta. Por que besta? Besta traduzido significa poder.
A Bíblia diz que a besta teria uma imagem erigida dela. A imagem de uma igreja é outra igreja, ou outras igrejas. A imagem erigida à besta são as denominações. A Bíblia diz que essa imagem daria seu poder para a mãe, para a besta, no Concílio Mundial de Igreja, que já aconteceu. As denominações já entregaram o seu apoio, a sua autoridade para a Igreja Católica. O Senhor Jesus disse em São João, capítulo 14, no verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ora, no meio de tanto engano, no meio de tanta confusão, como é que nós vamos saber qual é a verdade, o que é a verdade? O Senhor prometeu aqui, São João 14, 26, mais o Espírito Santo, aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ah, então quem ensina é o Espírito Santo. Se fosse possível, enganaria até o eleito, mas não é possível. Por quê? Porque o Senhor cumpre com a sua promessa, e Ele disse: enviarei o Espírito Santo. Vos darei outro Consolador. O Espírito de verdade que o mundo não conhece nem vê, mas vocês conhecem. Por que conhecem? Porque deu lado para Ele. Dá lado para o Espírito Santo, é dar lado para a sua palavra. As minhas palavras são Espírito e vida. Quem crê na palavra de Deus está dando lado para o Espírito Santo. Fazer parte de um sistema, crer numa igreja, não é dar lado para o Espírito Santo. Então o Senhor fez uma promessa, Joel 2,28, que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Cumpriu? Cumpriu. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e no versículo 17. Depois que interrogaram a Pedro e perguntaram: Pedro, o que está acontecendo? 9 horas da manhã, esse povo está cambaleando dentro desse salão. Estão todos bêbados, Pedro. Vocês passaram a noite farreando aí, bebendo aí? A impressão que dava para quem olhava de fora para dentro, pela janela ou pela porta, é que eles tinham bebido. Porque a unção do Senhor tinha caído ali. Cumpriu Joel 2 e 28. E o poder de Deus era tanto que as pessoas não conseguiam nem ficar em pé direito. Eles cambaleavam, eles não aguentavam, a unção demais, o corpo humano não aguentava. E Pedro disse: eles não estão bêbados como vocês estão pensando. Hoje cumpriu a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos ver o que Pedro disse? Estes homens não estão embriagados, no 15, 2 do 15 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15. Estes homens não estão embriagados como vós estáis pensando, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã no nosso horário. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Diz Deus, prestem atenção nisso.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito foi derramado, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 4, está escrito assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Gente, não precisa de ser inteligente, precisa de ceder o coração, mandar o demônio de religião embora, que é o véu que cega as pessoas, para compreender as Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, do meu Espírito derramarei. Joel, capítulo 2, verso 28. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Senhor Jeová disse: derramarei, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No dia de Pentecostes, quando ele desceu e encheu os irmãos com a sua natureza, sendo agora chamado Espírito Santo, Deus é o Espírito Santo, não existe dois Espíritos Santos. Deus é trino em ofício, ele tem o título de Deus lá, de Jeová. Aqui agora ele tem o título de Espírito Santo. Só existe um Espírito Santo, é o Jeová do Velho Testamento. Ele diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando derramou no dia de Pentecostes, ele foi chamado de Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2 e 4. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles pensaram que eles estavam embriagados devido à unção, e Pedro teve que dar satisfação, e Pedro identificou, ele disse: isso aqui é o cumprimento de Joel capítulo 2, verso 28. Diz Deus: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deu para ver? Deus é o Espírito Santo. O Senhor Jesus não disse: eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. Ele disse: voltarei para vós. O que é o Espírito Santo? É o Senhor Jesus Cristo, que é o Jeová do Velho Testamento. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. O templo que nós conhecemos e vemos foto dele, carregou o Espírito de Jeová, que hoje nós conhecemos como o Espírito Santo. É o mesmo Espírito, trabalhando num outro ofício. Na mensagem O que é o Espírito Santo, agora, depois de tantos mil anos, depois de tantas religiões, depois de tantos sons incertos, a Bíblia diz: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ah, mas para o leigo isso pode não fazer diferença nenhuma. Mas numa batalha, se o homem encarregado da corneta, da trombeta, der o toque errado, isso pode causar centenas e milhares de mortes.
Se o capitão ver a situação e não é hora de atacar, é hora de recuar para recompor, para se organizar e depois atacar. E o da corneta deu o toque de atacar, em vez de o toque de recuar, as pessoas não vão, os soldados que está tudo espalhado pelo campo, eles não vão ouvir a voz do capitão. É o toque da corneta que identifica o que o capitão mandou fazer. O que está lá 3 quilômetros na ponta lá, não está nem ouvindo o que o capitão está falando. Então o capitão dá ordem e o corneteiro, o da trombeta, toca. O toque de acordo com a ordem. Não podemos atacar agora. Precisamos recuar e reagrupar. Precisamos nos organizar, depois ataca. Aí o corneteiro, toque errado. Dá toque de ataque. O povo está espalhado. Eles entram no meio do inimigo e morrem. O som da trombeta errado mata. Tem que ser de acordo com a ordem do general, do capitão. Não pode ser a esmo, a zóio, não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser a gosto do corneteiro, do trombeteiro. Porque ele é o general na batalha. Ele é o homem experiente de muitas guerras. Ele conhece o campo, ele conhece o solo, ele conhece o lugar, ele sabe os inimigos, conhece cada um. Ele sabe a hora de atacar e a hora de recuar, de reagrupar. Por isso ele é general, senão ele não carregava as divisas, a patente. Não é por política, não, é por cicatriz de batalha. E a vida de todo o exército está na mão do general. A Bíblia diz, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Hoje estão havendo vários sons incertos. Hoje está havendo muitas vozes que não é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a voz do nosso Senhor Jesus Cristo é Ele mesmo quem fala a ela, através dos seus oficiais, ungidos com o seu Espírito Santo, que não se compromete com o sistema e prega a pura palavra de Deus. Não crê em som incerto, não bateu com a Bíblia, não encaixa com a palavra do Senhor, é o inimigo te enganando. E com o som incerto você vai morrer, porque você não está sendo guiado, não está sendo guiada pelo capitão verdadeiro. É um inimigo mentiroso, dizendo que é por aqui, não é por ali, é por aqui. Examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Mulher pregadora é som incerto. Não foi o Senhor que ordenou. Vão morrer. Mulheres cortando seus cabelos, é som incerto. O Senhor disse, é indecente. Mulheres usando roupas masculinas, expondo seus corpos, é som incerto. Não foi o Senhor que ordenou. Vai para o inferno. Porque adúltero não entra no reino do céu. O lugar dos adúlteros é no lago de fogo que arde, diz o Senhor. Preste atenção, a doutrina, uma igreja que não tem doutrina, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é igual à igreja da primeira era e de todos os tempos, porque a palavra do Senhor não mudou o seu valor. Se o Senhor exigiu lá atrás aquela santidade, Ele ainda está exigindo, porque aqueles irmãos viveram observando isso daqui, ó. Aquelas mulheres viveram lendo essa Bíblia. Os irmãos das eras viveram observando isso daqui para viverem e se salvarem. O que foi que mudou agora?
Mensagem para o que é o Espírito Santo. O profeta diz no verso 22, no parágrafo 22, ele diz: sobre esta parte é que desejamos aproximar-nos ao tema, do qual eu penso que é o tema sobressalente de hoje, que é o Espírito Santo. Agora, a razão pela qual tenho tomado este tema em ordem e desta maneira é porque você não pode vir a receber o Espírito Santo a menos que você saiba o que é. O que é o Espírito Santo? É uma segunda pessoa da Trindade? Ou é o próprio Deus? O que você está pedindo? Ah, eu quero o Espírito Santo. Ah, mas segundo a doutrina da Trindade, o Espírito Santo não tem poder. Por que eu quero um Espírito que não tem poder? O Senhor Jesus diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Por que eu quero um Espírito que não manda nada? Que não sabe de nada? Não tem ordem, não tem voz ativa. Se ele falar alguma coisa, ele está sujeito a ser rebatido por um outro que tem maior autoridade. Porque o Senhor Jesus disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Receber um Espírito que tem que esperar a ordem de outro, então é melhor ir direto ao Senhor Jesus, se for assim, segundo a doutrina da Trindade. Não funciona. O Espírito Santo é o próprio Deus. Quando você pede o Espírito Santo, você está pedindo Deus, o Jeová do Velho Testamento, para vir morar dentro de você. A santidade em pessoa. Ninguém podia tocar no monte onde ele estava, falando com Moisés, morria. Ninguém podia entrar dentro do lugar santíssimo, onde o Senhor tinha sua presença, morria. Agora pode. Agora Deus vai entrar dentro de um imundo, de uma imunda? Nós nascemos imundo, mas Ele proveu o cloro para purificar o templo, para Ele morar, porque Ele é santo, e Ele disse: sede santo como eu sou santo. Como que você pode dizer que é um cristão, que é uma cristã, uma crente, imunda, e dizer que tem o Espírito Santo? Sede santo, ele disse. Ele exigiu isso daquelas irmãs do passado e daqueles irmãos. E eles leram essa mesma Bíblia. E por que agora nós temos que ser imundos e dizer que Ele é obrigado a entrar em nós? Tem um espírito mentiroso enganando as pessoas. Como que você vai pedir se você não sabe o que é? Quando você pede o Espírito Santo, você está pedindo o próprio Deus. Ah, mas alguém pode dizer: ah, mas eu falo em língua. Eu vi um homem adúltero falando em língua. O Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Romanos capítulo 11, versículo 19. Os 9 dons de Deus foi dado para a humanidade, incondicionalmente, dele ser crente ou não. É só uma unção na carne. Não é a natureza do Espírito mudada. Não é o dom do Espírito Santo. É uma unção na carne, para o benefício da humanidade. Romanos capítulo 11, verso 29. Os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento. Não precisa nem arrepender, não precisa nem ser crente para receber um dom de língua, para receber o dom de cura, ou qualquer um dos 9 dons. Salmo 68, versículo 18, Davi diz: subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, e destes dons para os homens, e até mesmo para os rebeldes. Será que Davi estava bêbado? Dizer que Deus ia ungir um rebelde? Um incircunciso? Bênçãos para a carne. Aqui nós estamos falando da natureza divina dentro do teu coração, não é uma unção na carne. Não misturem os dons com o dom do Espírito Santo. A natureza divina com uma unção na carne. Você receber um presente de Deus não é dizer que você tem a Deus. Se eu pegar e te der essa mensagem de presente, você cata ela e leva. Eu continuo aqui, você levou só o meu presente, mas você não tem a mim. Nós estamos falando na natureza. O Senhor disse: e será que no final, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
toda a carne. Olha aí os dons. Mas em Atos 2,38, quando perguntaram para Pedro o que nós faremos para receber também o Espírito Santo dentro da nossa alma, não só um dom de língua. Arrependei-vos e cada um de vós dos vossos pecados, das vossas transgressões, das vossas imundícies. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o único nome dado no céu e da terra pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. E recebereis o dom do Espírito Santo, singular. A natureza divina. João 3,3. Um novo nascimento. Se você quer o Espírito Santo, você tem que saber quem ele é. Você tem que saber para que ele veio. Para que ele serve. Ele serve para converter tua natureza do pecado na natureza santa dele. Ele serve para matar o homem ruim. Ele serve para tirar o gosto do pecado e santificar o vaso. Para ele que é santo morar dentro da gente. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai entrar dentro do teu coração enquanto estiver cheio de imundície religiosa. Eu sou da igreja fulana. Isso não tem nas escrituras. Ah, o meu pastor disse que eu posso cortar o cabelo. Fica com o teu pastor. Vamos ver se ele tem poder para te levar no arrebatamento. Te pôr num foguete, levar até numa altura aí, depois cai, viu? Fique com a tua igreja. Vamos ver se ela tem poder para levar isso para cima. Esse povo tudo para cima. Nem de ônibus espacial. Não foi a igreja que ele prometeu salvar o povo. Foi o Espírito Santo que levará uma igreja no arrebatamento. Já vou encerrar. Você sabe o que é. E você não pode recebê-lo e não chegará a saber o que é, a menos que você creia que é dado a você. Você tem que saber que foi uma promessa da Bíblia. O Senhor disse: não darei o Espírito Santo para aqueles que pedem, sim darei. É uma promessa da Bíblia, você pediu o Espírito Santo. Não ficar pedindo dons, não, que quem não tem dom nasceu com dom. Pedir o Espírito Santo. É promessa da Bíblia, é direito de você pedir, para que a sua natureza do pecado morra e a santa dele mora em você. Logo você não poderá saber se tem ou não, se você não sabe o que é. Se você sabe o que é, você sabe se tem ou não. Ah, o Espírito Santo é o próprio Deus. Ah, então eu tenho ele. Ah, você tem ele? Cobiçando cada mulher que passa na rua? Cortando a ponta do cabelo ou até a metade? Usando roupa curta? Mostrando o joelho, mostrando o seio, mostrando a barriga, mostrando tudo? Ah, mas eu sou da igreja fulana. Tem isso na Bíblia, por acaso? O Senhor disse que seríamos santificados. Santificação significa separação. Mas se eu tenho que ser separado, do que eu tenho que ser separado? Pedro deu a receita do mundo. Paulo deu a receita dos costumes dos gentios. Crente comendo a mesma imundície do mundo, dizendo que tem o Espírito Santo. Ah, agora eu sei que o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas aquele Deus que não podia tocar no monte, aquele Deus que não podia entrar dentro do lugar santíssimo, é aquele mesmo Deus. Ele vai morar dentro de mim? Bom, é a promessa da Bíblia. Darei o Espírito Santo para aquele que pedir. Diz o Senhor: no fim dos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Só que tem um processo a ser passado. O processo do arrependimento dos seus pecados, o processo da aceitação do Espírito Santo fazendo a santificação. Tem que ser batizado, tem que ser limpo, tem que ser santificado, para assim receber a natureza do próprio Jeová dentro de você. Ele não é uma segunda pessoa de trindade, não. Ele é a única pessoa. Ele é Deus. Isso é a Bíblia que fala. Joel diz que Deus derramaria do seu Espírito. Em Atos 2,
E verso 4, o Espírito Santo é que desceu sobre os irmãos. Então o profeta diz aqui: você não poderá saber se o tem ou não, a menos que você saiba que resultados traz. O resultado do Espírito Santo qual que é? É o mesmo que ele fez no Senhor Jesus Cristo. É o mesmo que ele fez em Pedro, em Paulo, em João, Tiago, em Estevão. É o mesmo que ele fez na comunidade cristã, dos irmãos que venderam suas propriedades para repartir com quem tinha necessidade. Hoje é um egoísmo só, os crentes, e diz que tem o Espírito Santo. Os pastores são ladrões, aproveitadores, e diz que tem o Espírito Santo. Só porque fica falando em língua o tempo inteiro dentro da igreja, desordenado. Paulo diz: fale quando muito 2 ou 3, e cada um por sua vez. E se tiver intérprete, se não tiver intérprete, não fala dentro da igreja. Fala em casa sozinho no quarto. Causar escândalo na igreja. Assim sendo, se você sabe o que é, para que é e que ações produz quando chega, então você saberá se tem quando haja recebido. Vê, isso concluiria o assunto. O que é o Espírito Santo? É o Jeová do Velho Testamento, a santidade em pessoa. Ora, mas eu não estou sendo santo como o Senhor Jesus, eu não aguento ver uma mulher passando. Eu não aguento ficar com o meu cabelo grande. Eu não aguento pôr uma saia comportada. Se não tiver justinho, ou se não tiver no meio do joelho, ou se não tiver parecendo alguma coisa, eu não estou bem. Se eu ponho uma roupa comportada, eu me sinto mal. Os demônios ficam convulsionando, querendo que põe roupa curta, que corta cabelo, que põe pintura, unha grande, que nem uma gata. E o profeta diz: gata representa mulher à toa, prostituta. Essas unhonas. Vai para o céu? Como? Não deixa Satanás te enganar. É um espírito sedutor, mentindo, usando boca de pregador. Você precisa do Espírito Santo para ir para o céu. Agora você sabe quem é o Espírito Santo. É o próprio Jeová. É a santidade em pessoa. Então olhe para dentro de você seus gostos e seus costumes e veja se é ele que está aí. Se não é, não é para você desanimar. Mas, pelo menos você sabe agora que tem que pedir ele. Você sabe que tem que buscar. E tem alguém mentindo para você que você já tem ou que você já está salvo. Enquanto não tiver o Espírito Santo, a natureza divina, não está salvo. O Senhor Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Nascer de novo é receber a natureza divina. É o Espírito Santo, é Joel 2,28. Amém? Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E ajude-nos a fazer uma autoanálise para ver como estamos, como que está a natureza nossa, o que nós estamos desejando, o que estamos buscando, o que estamos gostando, para saber se temos o Espírito Santo ou estamos enganados, dando ouvido a trombetas erradas, a sons incertos. Tem muita gente que não está se preparando para a batalha, não está se preparando para a saída. Pelo contrário, estão comungando com o inimigo. Em vez de caminhar para a promessa, estão desertando o exército do Senhor, e coligando com o inimigo, comendo das coisas do inimigo, vivendo a vida dos inimigos, do mundo, o qual Paulo e Pedro disse para deixar isso para lá, não como os costumes do gentio, como o Senhor falou para Israel: vocês, quando entrarem na terra, não usem os costumes do povo da terra, porque isso é maldição, isso é heresia, isso é contra mim, e eu destruirei a todos, mesmo que forem chamados filhos de Deus. Quando Deus levantou o dilúvio, os filhos de Adão morreram com a barriga cheia d'água, porque foi entrar com os costumes do povo da terra, que eram os filhos de Caim. Não se deixe enganar por um espírito religioso, por um mentiroso, um pastor pregador mentiroso,
falsos cristos, falsos ungidos, que não prega a palavra de Deus, não se sujeita ao Espírito de Jeová, que é o Espírito Santo, para falar a pura palavra dele. Vamos ficar com a palavra do Senhor? Vamos examinar as Escrituras? O Senhor não disse: examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna? Vamos tirar essa escama, o Mombrana diz na mensagem, o desvelar de Deus, esse véu religioso, que está nos cegando de conhecer a palavra e receber a natureza divina. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém? Graças a Deus, né? Então vamos orar. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, meu Senhor, pelo recado, por tua santa e bendita palavra, Senhor. E que todos que venham, Senhor, a ouvir a tua palavra, que venham a ouvir essa pregação, que os seus corações sejam quebrantados e todo demônio seja arrancado, Senhor. E que eles possam enxergar o Senhor como seu Deus, como seu guia, como seu libertador, Senhor, como seu Salvador. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço. E agradeço por tudo, Senhor. Guia-nos em tua palavra, perdoa os meus pecados. Me enche com tua natureza santa, Senhor. Sela esse vaso, eu te peço. Seja misericordioso comigo, meu Deus. No nome de Jesus Cristo. A tua glória. Amém, Senhor. Graças a Deus.